A seguir, esporte. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados, ligados com o resto do mundo. Olha, o programa de hoje traz com muito prazer a palavra do presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luciano Palma de Azevedo. Ele vai dividir a bancada com o narrador esportivo, diretor de esportes da Rádio Planalto, nosso companheiro Luiz Carlos Carvalho. E vamos, logicamente, tratar de assuntos relacionados com o periquito do Boqueirão, porque estamos praticamente há 15 dias, 10, 15 dias, do início da competição oficial, ou seja, a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, e que vai levar os dois melhores da classificação, logicamente, para a série principal do futebol do Rio Grande do Sul na temporada de 2026. O Esporte Clube Passo Fundo faz convênio com a Razão Info e o Vermelhão da Serra agora, então, chama-se Estádio Razão Info Vermelhão da Serra. Nós estivemos lá no lançamento deste plano e fizemos uma gravação na churrascaria do Chico, o Chico's Churrascaria, onde o torcedor lá esteve, o associado, o conselheiro, as autoridades constituídas do município lá estiveram marcando presença. Nós voltaremos depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Vamos conversar hoje com o presidente do Esporte Clube Gaúcho, o nosso amigo jornalista, radialista, político e hoje engajado no futebol,
na expectativa do Esporte Clube Gaúcho chegar à divisão de honra. Conosco também o Luiz Carlos Carvalho. E daí, presidente, tudo tranquilo? Tudo bem, Jorge. Um prazer grande estar com vocês aqui. É uma alegria estar também ao lado do Carvalho. Vocês que acompanham esse esforço do Gaúcho, dos clubes de Passo Fundo, nesse momento em que está se preparando tudo para que a partir do final de semana do dia 17, 18 de maio, comece o campeonato da Série A2 e para que possa estar de volta ao nosso futebol, brigando para subir para a primeira divisão. A estreia em casa é importante? É importante. O campeonato mudou a fórmula, né, Jorge? Exatamente. Eram chaves regionalizadas, eram 2 chaves de 8 clubes cada, e a partir de uma decisão dos próprios clubes, reuniram-se todos os 16 clubes numa chave única. São clubes tradicionais, a grande maioria deles já esteve na primeira divisão, e hoje, nessa nova fórmula, todos jogam contra todos, em um turno. Então, todos os jogos têm a mesma importância, têm o mesmo valor nessa fase classificatória. Serão 15 partidas, o Gaúcho joga 7 partidas em casa, 8 fora, sendo uma delas o clássico aqui contra o Passo Fundo. E claro que a partida inicial, a arrancada do campeonato contra o Novo Hamburgo é um jogo muito difícil, muito esperado, pelas características do adversário, que estava no ano passado na primeira divisão, e nós esperamos arrancar com o pé direito. É o que se espera realmente do nosso representante, né? O Esporte Clube Gaúcho joga uma partida a mais fora de casa, mas uma fora de casa que não é tão fora. É fora dos seus domínios. Joga lá no Vermelhão da Serra. Clássico da cidade que pode praticamente definir quem vai rumo à próxima fase, não é? É verdade. Ali pela metade do campeonato nós teremos o clássico lá no Vermelhão da Serra. Como você disse, é um jogo diferente, é um jogo especial para todos nós, num estádio grande como é o Vermelhão da Serra, então nós jogamos aqui na nossa cidade. Claro que não é em casa, não é na nossa casa, mas o clássico ele é sempre imponderável, né, Jorge? Sempre tudo pode acontecer e o importante é estar em Passo Fundo. O Gaúcho troca de lado, sai do Boqueirão e vai para São Cristóvão. Atravessa a cidade. Luiz Carlos Carvalho, que satisfação tê-lo de volta, trocando detalhes aí, perguntas e respostas com o nosso entrevistado de hoje, o presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luciano Palma de Azevedo. Saudação, Jorge, presidente Luciano, uma alegria estar aqui mais uma vez para falar de esporte. Nós estamos na contagem regressiva para a estreia da nossa dupla Gapaz, Gaúcho e Passo Fundo, que seja o grande ano, o ano da volta à Série A. Nós precisamos colocar uma equipe na elite do Rio Grande do Sul, embora que eu considere que esse campeonato venha a ser o verdadeiro campeonato gaúcho, que esse é campeonato. O Gaúchão acaba sendo um torneio pelo pouco tempo de realização. Aqui nós temos rivalidades regionais, equipes tradicionais, equipes já consagradas, como são Passo Fundo e Gaúcho, e certamente o torcedor que comparecer vai ver grandes jogos. Temos que apoiar os nossos times, torcedor, não somente esperar os jogos decisivos, mas desde as primeiras rodadas marcar presença nos 2 estádios. Isso é importante. Uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Pois é, então, sobre o Esporte Clube Gaúcho, presidente, o Gaúcho é o ano que o Gaúcho projeta a volta à elite depois de estar chegando à Série A2, já está agora devidamente habituado à competição. É hora de dar aquela grande arrancada na fase decisiva. Olha, Carvalho, todo ano a gente começa o campeonato com essa expectativa, né? Na verdade, ontem a gente dizia isso numa conversa com a direção do clube, o Gaúcho está vencendo etapas, o Gaúcho está recuperando etapas que foram perdidas ao longo dos anos. O clube ficou muitos anos na 3ª divisão, antes disso esteve com seu departamento de futebol fechado, e agora o Gaúcho vive um momento de afirmação na Série A2. A Série A2 tem adversários muito tradicionais, tem o Glória de Vacaria, tem o Grêmio Bagé, tem o Inter de Santa Maria, tem o Aimoré de São Leopoldo, tem o Novo Hamburgo, são muitos clubes tradicionais e que todos eles começam a competição mirando o acesso. Nós trabalhamos duro desde novembro do ano passado, o grupo da direção do clube,
Eu sempre gosto de fazer essa referência, viu, Jorge? Hoje Sim. O Gaúcho tem mais ou menos 15 pessoas na direção do clube. Tem pessoas tratando dos departamentos do clube, tem um grupo tratando de sócios, outro de patrocínios, outro da categoria de base, outro da venda das camisas, tem o financeiro, tem o futebol. Então, todo esse grupo trabalhou muito para que nós pudéssemos cumprir as etapas. O que é a etapa? É montar a comissão técnica, contratar os atletas que foram muito bem avaliados, para que nós pudéssemos fazer um time competitivo para a competição que vai começar. Bem, e aí, claro que a expectativa do Gaúcho, o Gaúcho entra no campeonato com o objetivo do acesso. Mas é jogo a jogo, é etapa a etapa, para que lá na frente possa ter condições de fazer essa disputa. Perfeito. E também mais uma pergunta, o elenco está fechado, o presidente pode ter alguma novidade mais aí nos dias que antecedem a estreia diante do Novo Hamburgo? Olha, Carvalho, nós procuramos fazer o elenco com tempo, né? O nosso elenco está treinando aí há mais ou menos um mês. Nós tivemos uma lesão agora do zagueiro Léo Gaúcho, que está em tratamento no departamento médico. Deve estar chegando um outro zagueiro e talvez mais um goleiro para compor o grupo. Um grupo, num campeonato como esse que a gente vai disputar, ele nunca está fechado, né? Sempre que houver uma necessidade ou uma boa oportunidade, o Gaúcho poderá contratar mais. Mas, a princípio, esse é o grupo para começar a competição, sob o comando do Ariel Lanzini, que é o treinador que subiu no ano passado com o Pelotas, né? E que nós esperamos que possa ter a mesma sorte aqui com o Gaúcho. O presidente falou da estreia, não é? E não falou com quem o Gaúcho vai estrear. Joga contra o Novo Hamburgo, uma equipe formada, um campeão gaúcho de futebol, tem nome no cenário esportivo do Rio Grande do Sul. É o Novo Hamburgo o adversário, um jogo difícil, né, Jorge? Porque o Novo Hamburgo caiu no ano passado. Exato. Pelo que se sabe, é uma das equipes de maior investimento da competição. É uma equipe que se diz lá na região metropolitana não quer passar muito tempo na Série A2, quer voltar à primeira divisão, né? Então nós estamos preparados para um jogo muito duro, muito difícil, nervoso, na estreia do campeonato contra o Novo Hamburgo. O Gaúcho está buscando um novo goleiro, então. Mas o goleiro que foi projetado pelo Gaúcho hoje está no futebol de honra. Está no Grêmio. É verdade. Na verdade, o Gaúcho não está buscando um novo goleiro, né? Nós talvez tenhamos um quarto goleiro para compor o grupo, né? Nós estamos muito satisfeitos com os goleiros que nós temos, que são o Juliano, que foi um goleiro formado no Atlético Paranaense, inclusive foi da seleção brasileira de base, sub-15 e sub-17. O Gianluca, que é um goleiro que veio do futebol de Santa Catarina, e o João, que é um prata da casa. Nós deveríamos ter ainda um quarto goleiro. E claro, o Jorge está se referindo aqui ao tocaio dele, né? O Jorge, que foi o goleiro do Gaúcho no segundo semestre do ano passado e que agora está no Grêmio, né? Hoje é um dos 3 goleiros do Grêmio, numa negociação que o Gaúcho fez e que nós esperamos que possa dar muitas oportunidades ao Jorge, que ele possa ter uma carreira brilhante. Essa negociação do Jorge com o Grêmio já rendeu algum din-din ou é a nível de futuro? Olha, Jorge, por contrato eu não posso detalhar, viu, Jorge? Está previsto lá no contrato uma questão do sigilo de algumas cláusulas. Já dá para fazer uma frente. Não, o Gaúcho já teve benefícios com o Jorge, né? E nós esperamos que possamos ter mais ali na frente, né? É uma aposta no futuro. O Jorge vai para um grande clube, vai para uma vitrine, vai jogar competições internacionais. Nós confiamos muito no potencial dele. Ele foi um jogador que veio para o Gaúcho sem custo. Ele veio do Glória de Vacaria sem custo e saiu para o Grêmio. Então o Jorge ajudou muito o Gaúcho e o Gaúcho também ajudou a projetar o Jorge. Exato. E ele reconheceu isso, né? A gente espera que o futuro possa ser bom ainda para os dois. Essa é a importância de estar num grande clube. Quando eu falo grande clube, é o próprio Gaúcho. O Gaúcho se projeta bons jogadores, não é? Como é o caso do Jorge, aí, que está agora servindo ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. O que você acha, você, Carvalho, como experimentado que é no setor, essa estreia do Gaúcho em casa contra o Novo Hamburgo? Compromisso maior? Pois é o desafio também de não ter o torcedor ao lado nesse primeiro jogo, né? Esperamos, quem sabe, uma reversão ainda na reta final, no aspecto jurídico, mas seria muito importante o torcedor estar com a equipe neste primeiro jogo. Mas não tendo o torcedor,
Vai ter que ser o jogo de muita disputa. O Gaúcho busca esses 3 pontos, porque começar bem é fundamental. Se você consegue fazer uma boa pontuação de início, você pode ir dosando ao longo da competição. O Gaúcho tem chegado perto da classificação nos últimos anos, está faltando ali 3 ou 4 pontos ali. Então, se largar com 3, será fundamental para buscar a classificação lá ao final. E como é que fica a situação do Gaúcho sem torcedor? É ruim, né, Jorge? Acho que é importante explicar para o torcedor por que isso está acontecendo, né? Nós recebemos uma punição. A punição primeiro era jogar fora de Passo Fundo, nós conseguimos reverter para jogar em Passo Fundo, na Arena BH, com portões fechados. Por que isso aconteceu? Porque no jogo contra o São José, na Copinha, alguém lá largou um foguete, né? E o foguete acabou indo parar dentro do campo, acabou assustando lá jogadores, treinador, né? E por mais que tenha um controle, a segurança, esse torcedor acabou praticando um dano ao Esporte Clube Gaúcho. Então a punição que nós vamos sofrer no primeiro jogo, que é muito ruim para o clube, ela decorre de alguém que não se comportou bem dentro do estádio, uma atitude que tem que ser evitada, né? Não seriam jogos distintos, competições distintas, ou seja, a Copinha uma e os jogos da Série A2 outra? É que o regulamento geral das competições da federação, ele prevê que o cumprimento da pena é no próximo jogo oficial da federação. Muito bem. Então, foi na Copinha, mas será no acesso. O Gaúcho movimenta o lado social. Ele busca novos sócios, novos conselheiros também? É isso. O Gaúcho tem hoje houve uma reforma no Estatuto do Gaúcho, né, Jorge, no tempo em que o presidente Gilmar Rosso e o saudoso doutor Alberi Ribeiro, como presidente do Conselho, fizeram essa reforma no Estatuto. Hoje o Conselho do Gaúcho é um conselho mais enxuto. Ele foi renovado agora no final do ano, se eu não me engano, são 30 conselheiros. E nós estamos fazendo uma campanha de sócios, né? A campanha de sócios é para aquele sócio que quiser pagar R$50 por mês. Ele terá acesso livre a todos os jogos, ele tem estacionamento no estádio, ele concorre a sorteios, como agora as primeiras camisas que nós já sorteamos exclusivamente para os sócios. Então o sócio tem benefícios por um valor que é pequeno, que é de R$50 por mês, né? E ele ajuda o Gaúcho. Está indo muito bem o nosso movimento, a nossa campanha de sócios, e eu aproveito aqui para convidar para que todo mundo que gosta do Gaúcho possa colaborar com R$50 por mês, se associando e ajudando também nas despesas que são grandes, né, Jorge? O Gaúcho tem uma tradição, não é? De muitos e muitos anos, é um clube centenário e automaticamente alguns já nos deixaram. Aqueles aficionados mais diretos com o Gaúcho, infelizmente, nos deixaram. E a jovem guarda está abraçando também a causa do Periquito? Olha, hoje eu posso dizer que o Gaúcho está renovando a sua torcida, né? O Gaúcho é um clube, né, Carvalho, Jorge, que ele tem ainda aquela coisa, olha, meu pai torceu pelo Gaúcho, meu avô torceu pelo Gaúcho. Exato. Tem muito isso, a gente percebe isso lá nos jogos, claramente. Mas hoje o Gaúcho está trabalhando muito rede social, está trabalhando muito contato com os jovens, né? Isso está funcionando bem, está ali, ó, sócio torcedor, né? Nós estamos muito satisfeitos, assim, com os novos torcedores do Gaúcho que se somam àqueles mais antigos e que mantêm a tradição do clube. A adesão do pessoal é ótima. Tem sido muito boa. Para contato, então, com a direção do Gaúcho, com o pessoal relacionado com o lado social, não é? Tem algum telefone especial ou não? Nós temos um departamento de marketing que está trabalhando, eu não vou lembrar o nome agora aqui, o número do telefone, com o Luiz Medeiros e o André, né? Aliás, o Luiz Carlos Medeiros é de uma família tradicional também do Gaúcho. Sem dúvida alguma. Veja que ele fez jornalismo e tal, e se dedicou a essa atividade, a essa tarefa, e tem nos municiado, esta é a grande verdade, de muitas informações aqui relacionadas com o Periquito. É isso, então eles estão lá no departamento de marketing, mas qualquer um de nós da diretoria pode dar informações e indicar para que as pessoas se associem. Na tela ali apareciam alguns dos patrocinadores do Gaúcho, sustentação do Gaúcho, não é? São empresas importantes que apoiam o clube, que tem toda a nossa gratidão e que
e que são responsáveis por manter o gaúcho ativo, né? Eu até acho que essas empresas que estão aparecendo são as de 2024 ainda. Nós temos outros, então. Já temos outros apoiadores nesse ano também. O Esporte Clube Gaúcho, inclusive, ele foi para a rua, né? O presidente foi lá vender a camisa para o torcedor, esteve ao lado da comunidade, esteve lá o periquito, mascote. É a ideia também estar cada vez mais próximo dos torcedores. Já teve uma primeira promoção lá na B8, né? Mas vai ter mais aí para aproximar o clube da torcida. Sem dúvida. Na semana passada, no sábado passado, nós tivemos o primeiro grande encontro dos sócios, né? Com sorteios. O nosso querido Donaldo ganhou a primeira camisa, né? E o detalhe, né? Vibrou. Vibrou muito. Vibrou, né? E muito. E muito. O Donaldo, que é um torcedor conhecido do Gaúcho, ganhou a primeira camisa. Nós vamos ter agora, nesse final de semana, um encontro com os patrocinadores. E vamos... acho que é importante dizer também, viu, Jorge? Tem duas grandes novidades lá no clube. Nós estamos melhorando a estrutura. Então agora o Gaúcho tem o seu refeitório próprio, que permite mais qualidade na alimentação dos atletas e menos custo para o clube. E o Gaúcho está finalizando nesse ano o seu campo suplementar, que também vai ser muito importante, porque aí o clube não precisa se deslocar para treinar, né? Nós teremos um outro campo oficial, já está pronto, gramado, deverá ser entregue agora no segundo semestre. Beleza, estamos conversando com o Luiz Carlos Carvalho e o nosso entrevistado de hoje, presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luciano Palma de Azevedo. Ele que é jornalista, radialista, advogado e político, mas hoje volta-se diretamente para o esporte e isto é muito salutar. Nós vamos agora, senhoras e senhores, ao comentário do repórter de todas as ocasiões, nosso colaborador direto, o Carlos Dantas. É com você, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Fim de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, já estamos no mês de maio, né? E não dá para se definir nada, não dá para sofrer por antecedência. Por quê? Na minha opinião, esse campeonato só vai alinhar quando fechar a última janela das contratações. Até lá, o Inter, por exemplo, pode perder 2 jogadores, seu lateral esquerdo, que para mim é um dos melhores do Brasil, e Vitinho, que também está sendo sondado pelo mercado exterior. O Inter precisa vender 1 ou 2 jogadores para dar uma saneada no caixa, mas corre o perigo de cair a qualidade se não contratar do mesmo nível ou melhor. Então, portanto, tanto o Grêmio como o Inter, nesse fim de semana o Inter perdeu, né? Problema de arbitragem de novo. O Grêmio ganhou, né, aos trancos e barrancos com uma fraca equipe do Santos, né? Não estou desfazendo do mérito da equipe, não estou desfazendo da vitória do Grêmio. Foi um gol do Chiripa no final, né? Com esse baita jogador que eu acho, esse jogador uruguaio do Grêmio aí, né? O Kike Soares, para mim, é o melhor jogador do Grêmio. E fez 1-0, conseguiu respirar, saiu da zona de rebaixamento. Eu só tenho um senão aí, né? É contra Filipão e o treinador atual, né? O Mano. Não sei não. Dou 6 vezes para eles. 2 gringos. Rançoso. Não sei se não vai dar curto-circuito aí. Tá? 2 gringos. Rançoso, Mano Menezes e Filipão. Apesar que os dois evoluíram muito em termos de comportamento, né? Essa é a verdade. Mas esse é um assunto que eu começo a dar valor definitivo no Campeonato Brasileiro quando fechar a última janela. Aí sim, serão as equipes definitivas que vão em busca de uma classificação, de um título, né? Exceto o Palmeiras e o Flamengo. Enquanto isso, a expectativa é muito grande em torno da Série A2. E o Novo Hamburgo, que vai estrear contra o Gaúcho aí dia 17, no dia 18, parece dia domingo de manhã. Tá? É domingo de manhã, é dia 18. Às 11 horas, contra o Novo Hamburgo, achei que o Novo Hamburgo ia montar um grande time, que tinham se unido todas as diretorias em torno do clube que esteve fechado por 6 meses. Não, não é verdade. Fiquei sabendo que aquela diretoria que foi campeã em 2017, Everton Cury, o Pete Abiliar, o Luizinho Valentim, que é
é o mestre em termos de vestiário para lidar com o jogador. Achei que essa turma estaria junto com o atual presidente Jerônimo Freitas, mas não estão. Então, a divisão política, ele tem o apoio de uma outra ala. Isso é ruim para um clube pequeno que nem o Novo Hamburgo. Né? Para qualquer clube do interior é ruim essas divisões políticas. O apoio chega, mas não chega total. E aquele velho problema, né? De recontratar jogadores que já passaram e que estão em fim de carreira. Não estou desfazendo do jogador Amaral, que foi campeão em 2017. É a 6ª vez que o Amaral passa pela equipe do Novo Hamburgo. Então é por isso que eu digo que tem que recriar, reinventar o campeonato gaúcho, principalmente a Série A2, né? Trazendo, dando chance para essa gurizada das categorias de base, que muitos nem têm chance e vão embora direto. Para encerrar a minha participação aqui, seu Jorge, as gurias do vôlei fizeram uma excelente estreia na Copa que teve esse fim de semana em Passu, no IE, né? A Copa Cláudio Braga. Cláudio Braga foi um ex-presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, foi um ex-jogador do vôlei, o conheci pessoalmente, infelizmente nos deixou precocemente, mas o importante é que o vôlei feminino estreou com 3 vitórias, sem perder um set. Se prepara para o Brasileirão Série C. Mas para a estreia, para começo, e pelas variações de jogada que me falaram o Giba, que fez durante toda a competição com o atual time de vôlei feminino de Passo Fundo, nesse momento ele está satisfeito. Claro que quer mais. E nós queremos mais. E um grande público compareceu no ginásio aí. Daqui a um pouco acho que o Fernando vai passar umas imagens aí sobre a vitória no fim de semana da equipe de Passo Fundo. Vai jogar as finais em data a ser definida ainda, provavelmente no IE de novo. E aí vai em busca do primeiro título do ano, não, o segundo, que o primeiro foi a Copa Vôlei de Namentoque, que é uma taça tradicional, né? Então, boa sorte para os meninos do vôlei e que vamos de pé direito com tudo para o Campeonato Brasileiro Série C, gente. Vamos apoiar o nosso vôlei feminino que vem crescendo a cada ano que passa. Ok? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, Dantas. Um abraço para você. Volte sempre aí. Estamos às ordens. Carlos Dantas trazendo o seu comentário no programa esportivo aqui da TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte. Nós estamos de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Na semana que passou, lá no Chico Churrascaria e Restaurante, aliás, um belíssimo acolhimento, uma belíssima manifestação do torcedor e dos associados do Esporte Clube Passo Fundo. Lá estiveram acolhendo os dirigentes da Razão Info, fechando um convênio, e esse convênio foi documentado também pela equipe de esportes daqui da TV Passo Fundo. Acompanhe. Eu quero fazer aqui uma referência a todos os nossos patrocinadores que nunca nos abandonaram e que sempre nos apoiam. Em especial, também quero dizer que não é hoje a nossa relação com a Razão Info. É parceiro nosso, acredito, há mais de 10 anos, sempre nos ajudando. Mas hoje, nós estamos dando um passo além. Se nós olharmos para trás, eu não tenho dúvida de que o que a Razão Info está nos proporcionando, não somente com o nome do estádio, que é um dos pontos que nós vamos dar muita relevância e é muito importante para nós, mas essa parceria que nasce hoje, ela se estende por 6 anos. Eu preciso registrar isso. E vai mudar e nos dar estrutura para que a gente consiga dar um passo a mais que o Passo Fundo precisa, que a nossa cidade precisa, que a nossa região precisa. Vamos ouvir então a palavra do presidente do Esporte Clube Passo Fundo depois deste encontro aqui na Churrascaria Chicos e este convênio firmado com a Razão Info. Isso aí, Jorge. Hoje é um dia muito importante para o Esporte Clube Passo Fundo. Nós estamos recebendo essa grande empresa, a Razão Info, que está colocando o nome do nosso estádio, fazendo parte de um contrato daí. É um prazer para nós do Passo Fundo. E de hora avante o Passo Fundo está caminhando em passos gigantes. Nós estamos mostrando para o nosso torcedor, para a nossa cidade, que o Passo Fundo veio com uma nova mentalidade, para abrir para o nosso torcedor, abrir para os nossos patrocinadores. Tem que agradecer a todos os nossos patrocinadores. O Passo Fundo hoje é grande. Está fazendo um futebol muito sério, está trazendo jogadores de qualidade e vamos representar essa cidade, que é uma obrigação do Esporte Clube Passo Fundo, que eleva o nome da cidade de Passo Fundo. A promessa é voltar para a divisão de honra. É isso aí, não vamos medir esforços, estamos trabalhando em todos os sentidos, desde a organização do estádio até dentro do vestiário, fora do vestiário, e o Passo Fundo está crescendo num todo. Só assim para chegar onde a gente pretende chegar. Vamos conversar então com Cristiano Borges, que é o responsável direto pelo andamento da Razão Info e deste convênio. Ele explica aos telespectadores o porquê deste convênio feito com o Esporte Clube Passo Fundo. A Razão Info sentiu a necessidade, nos seus 25 anos, aí que ela vem participando da comunidade, já como patrocinadora de diversas áreas do esporte de Passo Fundo, né? E aí surgiu a possibilidade de a gente fazer uma parceria de name rights, né? Ou seja, incluir o nome da empresa ao nome do clube, né? E essa possibilidade, essa parceria foi possível de ser feita. Hoje o estádio tem um novo nome, vai se tornar Estádio Razão Info Vermelhão da Serra, trazendo o nome da empresa junto, né? Trazendo o nosso DNA, né? Uma empresa hoje que ocupa o seu primeiro lugar no ranking da Anatel, na cidade de Passo Fundo, né? Que vem trabalhando, desenvolvendo tecnologia e conhecimento na comunidade e trazer um pouquinho para nós e do pertencimento, né? Eu que nasci aqui em Passo Fundo, a Razão Info nasceu em Passo Fundo e nada melhor do que nos apoiar efetivamente um clube que também é de Passo Fundo e que leva o nosso nome para todos os rincões do Brasil afora. Muito bem. E o compromisso firmado com o Esporte Clube Passo Fundo tem valores para serem revelados ou não? Não, os valores vão ser revelados à frente, né? Mas é um compromisso por um prazo de 6 anos, né? Então a gente vai estar entrando agora no clube, tu entendeu, né? Para apoiar em todas as questões, né? A gente quer um estádio mais conectado, mais bonito, né? Que a torcida tenha valor, então a Razão Info vai participar efetivamente das ações do futebol, né? Mas o grande objetivo é levar um clube de Passo Fundo à primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. O presidente Silvino Ferrão já disse, não é? Passo Fundo é representado pelo tricolor. É por isso, então, um dos motivos que a Razão Info firma esse convênio. A Razão Info patrocina também outros times de futebol.
né? Então, a diferença é que aqui nós temos uma parceria de name rights, onde o nome do estádio tem o nome da nossa empresa, tu entendeu, né? Então, a gente tem uma conexão muito grande com o futebol, né? Gostamos de futebol e também gostamos de participar da comunidade. Essa é a nossa contribuição, porque a gente entende que a gente tem que estar na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. O futebol não aproxima, não? Sem dúvida, ele aproxima, conecta, ele conecta gerações, né? Ele causa relacionamento, tu entendeu, né? Então o futebol está no nosso sangue, entendeu, né? Então nada mais legal ainda do que levar o nome de Passo Fundo, né, numa outra posição, né? Então o Passo Fundo merece estar na primeira divisão e esse é o objetivo da Razão Info como empresa, tu entendeu? Em todos os patrocínios que a gente faz no esporte aqui em Passo Fundo. Muito obrigado, sucesso, Cristiano. Beleza, que dê certo, que dê tudo certo lá nos lados do São Cristóvão. Nós estamos de volta trazendo o nosso entrevistado de hoje, presidente do Esporte Clube Gaúcho, Periquito do Boqueirão. Estreia no Campeonato Série A2, daqui a praticamente 10 dias, é 17 ou 18, não sei se já está confirmada a data efetivamente. Luiz Carlos Carvalho dividindo a bancada e, logicamente, trocando ideias com o nosso entrevistado de hoje. Pois é, eu vou aproveitar também para passear um pouquinho pela história do Gaúcho, né? Aproveitar o presidente aqui. Qual o jogo que vem na sua lembrança, presidente, de grandes momentos, tantos da história do Esporte Clube Gaúcho? Aquele jogo lá da infância que o senhor jamais vai se esquecer. Olha, Carvalho, eu assisti muitos jogos do Gaúcho no Volmar Salton, né? Foi tomado de surpresa, presidente? Vamos reativar a memória aí. Não, a gente lembra muito do Gaúcho, viu? O primeiro jogo que eu assisti do Gaúcho, eu lembro que o meu pai me levou ao estádio e nós sentamos atrás do gol, lá do Volmar Salton, aquela arquibancada grande de madeira, lembra, Jorge? Sim, lembro muito bem. E o jogo era Gaúcho e Juventude. O Gaúcho perdeu, inclusive, o jogo. Eu fiquei muito curioso, era criança pequena, né, com 5, 6 anos. Fiquei muito curioso porque os dois times tinham o uniforme quase igual, né, um de branco e outro de verde. Juventude e o Gaúcho tem o uniforme muito parecido. E depois eu lembro de muitos jogos. Eu lembro, por exemplo, um jogo que o Grêmio veio jogar aqui, eu estava no estádio. O Grêmio ganhou do Gaúcho de 4-1. O Grêmio veio com uma verdadeira seleção. Leão, Paulo Isidoro, Baltazar... e o Bebeto fez o único gol do Gaúcho. Eu lembro que na saída do intervalo, o Leão, que era o goleiro da seleção brasileira, foi entrevistado e o repórter da época, que eu não lembro quem era, perguntou como é que ele não tinha defendido o chute do Bebeto, né? E o Leão usou a seguinte expressão, ele disse, olha, o rapaz chutou até pedra, ele chutou tudo que ele viu pela frente. E o Gaúcho perdeu aquele jogo de 4-1. Outro jogo que eu lembro muito foi em 76. Como eu lembro, né, Carvalho? O Gaúcho jogou com o Grêmio e perdeu de 3-2, com o Volmar Salton completamente lotado. E eu tenho também na minha memória, o Inter fez Desde de 76, o Bebeto fazendo gol em cima do Serras. Isso aí, o Bebeto fez um gol em cima do Serras. E o Serras dizendo, não deixe o moço chutar, não deixe o moço chutar. O uruguaio, o Serras, era o goleiro do Grêmio na época. E o Gaúcho levou um gol bem no finalzinho, 3-2, se eu não me engano, do centroavante Alcino, não era o Alcindo. Era o Alcino. Grandalhão, 2 metros de altura. Exatamente. E teve um outro jogo, para que eu finalize, que eu lembro que o Inter fez uma excursão pela Europa. Naquela época, os clubes, início dos anos 80, né, Jorge? Os clubes excursionavam pela Europa, ficavam um mês na Europa. E o Inter saiu da excursão à Europa e veio jogar com o Gaúcho, que era o primeiro jogo do Inter na volta da excursão, com Batista, Mário Sérgio, né, com todo aquele time. E o jogo foi 0-0 até o final. Ali pelos 40 do segundo tempo saiu um pênalti pro Gaúcho. E o Bebeto, que não perdia, que não errava, chutou na trave. Lembra disso, Jorge? Lembro muito bem. Bebeto chutou na trave, o Inter fez um contra-ataque, deu uma falta do lado da área, e a bola foi cruzada para a área e o zagueiro do Inter fez de cabeça, o Gaúcho perdeu de 1-0. Então, olha, lembro de muitos jogos do Gaúcho, especialmente no Volmar Salton, né? O Gaúcho tem muitas histórias, né, do Carlos Carvalho? Aliás, o primeiro jogo que eu fui na minha vida ao estádio, meu pai me levou para ver Gaúcho Internacional 1985. Rubem Passo faz 1-0 para o Internacional e o Gaúcho empata com o Sérgio Pontes,
Foi uma festa gigante daquela torcida atrás do gol direito. Sérgio Pontes, que está ainda no nosso meio, né? A nossa Sérgio alegria, a nossa satisfação. Ainda é árbitro de Sérgio futebol. Roberto Pontes. Exatamente. Esse e não tem nada a ver com os irmãos Pontes. Este é um detalhe. Não é? Os irmãos Pontes que fizeram um nome no Esporte Clube Gaúcho, né? Esse gol do Sérgio Pontes é um dos raros gols daquela época que a gente encontra na internet, né, Carvalho? É verdade. Que a gente consegue ver o gol na internet com a apresentação dos gols do Fantástico, né? Foi num domingo aquele jogo, né? O ano eu não lembro, mas um jogo que marcou muito na minha época foi contra o Livramento. 14 de julho de Livramento. E Esporte Clube Gaúcho, quando o Gaúcho subiu para a divisão especial. Não sei se o senhor está lembrando. Isso eu não lembro também. Faz tanto tempo, chovia. Como diriam os narradores da antiga, chovia cântaros no Valmar Salton. Teve a classificação, a primeira, que foi contra a Uruguaiana, lá nos anos 60. Saviano de Uruguaiana, né? Não tem nada de Livramento, não. Exato. Gaúcho sobe numa festa Eu troquei gigante. as cidades vizinhas ali. Sobe numa festa gigante, o Esporte Clube Gaúcho. E eu também lembro aí do ano que o Gaúcho voltou, em 2005. Tive a alegria de narrar o gol da classificação, gol do Jonas, mas foi lá no Vermelhão da Serra, contra o São Luís de Juí 1-0. O jogo da volta do Gaúcho. Tem muita história do Gaúcho, todo mundo, Carvalho, que a gente conversa e que lembra, que viveu essa época, né, Jorge? Porque as pessoas, às vezes, acho que até isso é importante dizer, as pessoas, às vezes, elas questionam hoje o futebol, o público, né? Mas nós vivemos uma época, o Jorge viveu muito isso como narrador, né? Eu um pouquinho depois, mas a gente viu uma época onde não tinha futebol na televisão, não tinha internet, que fazia com que a gente soubesse quanto é que está o jogo, tempo real, né? Então, as pessoas iam muito ao estádio naquela época, né, Carvalho? A gente vê as fotos dos jogos lá da década de 70, da década de 60, sempre com estádios lotados, né? E um pouco desse sentimento que a gente busca manter agora com o Esporte Clube Gaúcho, que é um time daquela época, né? Que é um clube daquela época. Na Fazendinha, como diria, se estivesse conosco também, o Genovense de Moraes, que foi goleiro do Esporte Clube Gaúcho, projetado pelo Independente, que veio para o Gaúcho e que depois acabou se tornando, inclusive, massagista do próprio Esporte Clube Gaúcho, né? Aqui na Fazendinha não é fácil. Todos padecem. Dupla Grenal e o time que vier realmente tinham que jogar muito futebol para ultrapassar o Gaúcho. Sempre foi assim, né? Me contaram esse jogo de 76, que naquele jogo que o Gaúcho perdeu para o Grêmio por 3-2, o Lauro Quadros era o comentarista da Rádio Guaíba de Porto Alegre. E ele falou lá no preliminar: olha, para ganhar do Gaúcho aqui em Passo Fundo, só se fizer 3. Que o Gaúcho 2, o Gaúcho faz. Dito e feito, foi preciso o Grêmio fazer 3 gols para poder ganhar do Gaúcho naquela oportunidade. Se eu não me engano, Pedro e Bebeto, né? Fizeram os gols do Gaúcho, que era uma dupla... Pedro e Bebeto era a dupla consagrada, dupla, né? Maravilhosa, né, Jorge? Exatamente. Dupla maravilhosa. Não por esse, mas por muitos motivos que o Pedro foi para a dupla Grenal, né? Para o Inter também, né? Coisa impressionante. Mais alguma pergunta, Luiz Carlos Carvalho, relacionada com o nosso Gaúcho de hoje? Bem, do Esporte Clube Gaúcho, então... O jogo vai começar às 11 horas, presidente, confirmado para amanhã, ou pode mudar de horário? Acho que essa é outra informação importante, viu, Carvalho? Porque a maioria dos jogos do Gaúcho, não todos, a maioria dos jogos do Gaúcho, isso é uma informação, né? Ela será às 11 horas da manhã. Por que será às 11 horas da manhã, Carvalho? Porque houve um acordo com os clubes. O clube que vem de fora, que vem de longe, ele prefere jogar pela manhã porque ele pode voltar para a sua cidade. Então, quando os clubes forem de mais de 200 quilômetros de distância, Gramado, Tramandaí, me ajuda aí, Carvalho, quem mais vem aqui? Clubes, o próprio Novo Hamburgo, né? Quando os clubes Gramadense, que vem aqui, os jogos serão pela manhã. E quando os clubes foram mais próximos aqui de Passo Fundo, os jogos do Gaúcho serão à tarde. Então nós vamos ter jogos às 11 e jogos às 15 horas, de acordo com aquilo que foi definido lá no Conselho Arbitral da Federação. Bagé e Santa Maria, então, 11 da manhã.
O Bagé joga aqui, 11 da manhã. O Inter de Santa Maria, nós jogamos lá. Sim, mas tem jogo de ida e volta, né? Não, é só ida. Ah, é só ida, é jogo de ida. Nós jogamos Exatamente, lá. Eu estou fazendo confusão. Depois de muitos anos, Jorge, o Gaúcho volta a jogar na Baixada Melancólica em Santa Maria. Acho que o Gaúcho não deve jogar lá há pelo menos uns 20 anos, né? Nesse que sempre foi um clássico do interior do estado. Voltando um pouco, há quantos anos o Gaúcho está peleando na Série A2 para voltar à divisão de honra? Olha, o Gaúcho... Para lembrar o telespectador, lógico. Até tem gente que não era nem nascido, né? O Gaúcho jogou pela última vez, o Carvalho vai me ajudar aqui, a divisão especial em 2007, né? 2007. Depois disso o Gaúcho parou. O 2007 ele foi e já caiu, né? Caiu. E aí Ele subiu 2005, permaneceu 2006, o Passo Fundo caiu 2006, e o Gaúcho teve a infelicidade de cair em 2007. Isso. E aí... o Gaúcho interrompeu o seu departamento de futebol, né, Carvalho? Se eu não me engano. Carvalho é uma enciclopédia, sabe, né? Daí na virada ali o Gaúcho voltou, jogou ali em Marau várias vezes. Isso. E aí começou a reconstrução do clube, né? Com um novo estádio, que deve fazer uns 10 anos, mais ou menos. Né? Aliás, o último grande jogo no Volmar Salton recebendo em confronto oficial foi o Internacional. Foi lá em 2006. O Inter era campeão do mundo. E o Inter venceu por 1-0, gol do Wellington, lá no Volmar Salton. Sobre Inter de Santa Maria, a gente falava, quanto tempo o Gaúcho não pega o Inter em Santa Maria, no Presidente Vargas? A última vez foi aquele empate por 4-4, no jogo penúltimo, antes de o Gaúcho ganhar do São Luís e voltar para a Série A. 2002. Esse jogo aí, 2005. 2005, Eu lembro um jogo do Gaúcho com o Inter em Santa Maria, onde no final deu um tumulto generalizado e o Daison e mais outro jogador que não me vem na memória agora tiveram que abandonar o estádio e foram acolhidos depois pela delegação do Gaúcho já na saída de Santa Maria, porque o pessoal responsável pela segurança queria saber onde andavam aqueles dois jogadores. Me parece, se não estou enganado, Daison Pontes e Leivinha. É a história do nosso futebol, né, Jorge? É a história do nosso futebol. Então nós vamos ter oportunidade agora, com essa Série A2 maior, mais diversificada, de rever grandes clássicos aqui na Arena, o próprio Vermelhão da Serra. Nós vamos ver todos esses clubes aqui em Passo Fundo. Todos eles vão passar por aqui. Então, Falando em história do nosso futebol, Luciano Azevedo e Luiz Carlos Carvalho, está sendo editado aí um livro que conta a história do Esporte Clube Gaúcho, né? Exato, nós fomos contatados, é uma iniciativa particular, né? Exato. Mas vai sair um livro contando a história do Gaúcho, que é uma história muito rica, muito bonita, que se confunde aí com a própria história do esporte e da cidade de Passo Fundo. Fui questionado também, né? Porque, logicamente, a gente tem um passado, né? Relacionado com o futebol e que não é pouco, hein, Luiz Carlos Carvalho? Eu também. O meu desafio era o seguinte, Jorge e presidente Luciano, escolher a seleção do Gaúcho todos os tempos. Jogadores que eu não vi jogar, mas não tenho como não ler sobre essa história. Eu queria tanto ter visto o Bebeto jogar, não tive essa felicidade em minha vida. Escolheu qual é a seleção que escolheu, Carvalho? Aí eu comecei a fazer uma seleção, desde aqueles jogadores que subiram, alguns anos 70, então que foram aqueles que brilharam com o Gaúcho. Não tem como você fazer uma seleção do Gaúcho. Bem, vamos pensar em 11, o Bebeto e mais 10. Muito bem, é isso aí. Mas o detalhe é o seguinte, qual seria o goleiro titular do Gaúcho nesta seleção? Olha, eu comecei a pesquisar e eu fui no Nadir. Nadir, indiscutivelmente, não é? Teve Nadir, teve Ronaldo, teve Cavalheiro e tem uma série de bons goleiros, Carlos Alberto. Então... Orso. Orso. São pessoas que jamais serão esquecidas. Eu lembro um que era da minha época de adolescente, né, Jorge? Muito bem. Que era o goleiro do Gaúcho. Eu lembro do mais tempo, quando eu era adolescente. E eu não posso me esquecer do Jefferson, né? Que começou no Gaúcho, foi jogar depois do Fluminense. Sem dúvida. Jefferson. Ele e o seu pai. O Gaúcho teve um lateral direito, viu, Carvalho, que o Jorge talvez lembre, talvez tu lembre também, que ele saiu do Gaúcho direto pro Palmeiras, o Jaime Boni. Foi um jogador assim que também jogou pouco tempo no Gaúcho, mas que... E jogou muito tempo no Palmeiras. Muito tempo no Palmeiras. Exato. Né? Foi direto pro Palmeiras, né? Tinham jogadores que vinham para o futebol de Passo Fundo e ficavam aqui aquerenciados, né?
água da mãe preta e tal, e vão ficando. Mas tem muita gente que tá vindo aí e tá voltando, viu, Jorge? E estão gostando muito de Passo Fundo, entre os atletas, né? Muito bem. Isso é muito Sabe bom. que o Gaúcho venceu o último Gacuá da história, né? E foi um jogo amistoso lá no Vermelhão da Serra, foi 1-0 para o Gaúcho, gol do Larry. Está hoje aqui sempre presente nos jogos do... O Larry mora em Marau. Nosso grande amigo, já foi entrevistado aqui, hoje está radicado em Marau. É verdade. Mas seguidamente vem a Passo Fundo, né, mantém o jogo com os boleiros da antiguidade aí também. Mas, presidente, vamos complementar o nosso trabalho hoje, o tempo já vai se escoando, né? E a gente gostaria de tê-lo mais tempo aqui, não é? Em outras ocasiões. Camiseta do Esporte Clube Gaúcho, para levar para casa, para levar para o seu armário, para usá-la, logicamente. Quando poderá ser comercializada e onde poderá ser comercializada? Pois é, nós lançamos, Jorge, essa semana as camisetas novas do Gaúcho. É importante dizer que a camiseta hoje ela virou um produto dos clubes, né? Ela acaba, cada ano ela é diferente, né, Carvalho? Exato. Ela muda, ela se renova, porque muda o patrocinador e vem uma cor diferente. Então, nesse ano o Gaúcho tem uma novidade. O Gaúcho contratou a Atleta, que é uma empresa que durante muitos anos vestiu a seleção brasileira, né? No tricampeonato de 58 a 70. Atleta que foi uma grande empresa do Brasil naquele período e retomou agora com toda a força, é a Atleta que fez os uniformes do Gaúcho. Nós lançamos agora há poucos dias as camisetas, elas estão chegando para a venda e normalmente nós fazemos a venda mais pela internet, viu, Jorge? Sim. Na página do Gaúcho no Instagram, tem ali como comprar as camisas. Nós estamos estudando a possibilidade de ter uma loja lá na Arena. Mas como a gente tem feito com tudo exige investimento, planejamento, né? Não é tão simples, tem que ter alguém para cuidar, não adianta abrir uma loja e mantê-la fechada, né? Mas as camisetas estão à disposição, qualquer informação pode ser dada lá na Secretaria do Clube ou pela internet para todo o Brasil, na página do Esporte Clube Gaúcho. Além das camisetas, outros souvenirs? Nós estamos estudando isso, né? Qual é que é o problema? O souvenir ele tem que ter um estoque, né? Você não vai ter lá 5 canecas ou 5 chaveiros. Você tem que ter muitos, né? Isso exige giro. Então a gente vai devagar. Nossa principal lembrança nesse momento é a camisa do Gaúcho, que aliás está muito bonita. E o principal objetivo é chegar à série principal. O principal objetivo é sempre manter o Gaúcho vivo e levar o Gaúcho de volta à primeira divisão. É muito importante dizer o seguinte, viu, Jorge? O Gaúcho é o último clube de Passo Fundo que disputou uma divisão nacional. Nós estivemos em 2019, né, Carvalho? Sim. Na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogamos em Foz do Iguaçu, jogamos em Brusque, jogamos no Rio de Janeiro. Então o Gaúcho tem o plano, que já vem há vários anos, de jogar o ano inteiro. No ano passado nós jogamos a Série A2 e a Copinha, chegamos à semifinal da Copinha. Esse ano vamos fazer de novo e a ideia é termos um calendário regular, o clube na primeira divisão, o clube numa divisão nacional, para que a gente possa subir de prateleira, subir de patamar. Esse é o grande objetivo do Gaúcho para 2025. A divisão nacional é algo importantíssimo para qualquer clube, né? Sem dúvida. A divisão nacional é que permite que se façam contratos mais longos, que o torcedor vá mais ao estádio, ele tenha mais oportunidades de ver o seu time, que o time possa ter a perspectiva de subir nacionalmente. Veja o Ipiranga, que é o melhor exemplo que a gente tem aqui do lado, né? Ipiranga está há 10 anos na Série C. Por que nós não podemos fazer isso? Podemos fazer. Mas é um passo depois do outro, é isso que o Gaúcho tem procurado fazer. Recapitulando o Carvalho, Novo Hamburgo, o Gaúcho joga aqui, depois joga com o Internacional em Santa Maria. Santa Maria. E mais tarde? Agora todos os jogos eu não sei. Então, o segundo jogo é o Futivida lá em Viamão. Futebol com vida em Viamão. O segundo jogo do Gaúcho em casa? O segundo jogo em casa é o Gramadense. Tudo bem. Nós já estamos esgotando o nosso tempo. Agradecemos ao presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luciano Azevedo. Agradecemos ao nosso companheiro Luiz Carlos Carvalho. E vamos às nossas despedidas, né? Um abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de futebol. Vamos torcer para um grande ano para o nosso futebol passafunense. Futebol, a coisa que a gente gosta. Gosta muito. Grande abraço, Jorge. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito bem.
Ouvimos assim, entrevistando o presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luiz Carlos Carvalho, o nosso entrevistador também, nosso companheiro, dividindo a bancada. Que o Gaúcho e o futebol de Passo Fundo cheguem à divisão de honra na próxima temporada. Obrigado, amigos, senhoras e senhores, era o que tínhamos momentaneamente. Antes, porém, lembrando, se você não fez a vacina contra a influenza, a gripe de inverno aí, faça, porque nós amamos vocês. Nós queremos que vocês continuem conosco aqui na TV Passo Fundo. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva!